graça e paz do Senhor Jesus. Bem, vamos agora começar a falar das epístolas paulinas. Nós vamos dar uma olhada neste panorama das epístolas de Paulo e depois vamos passar pelas epístolas pastorais e finalmente chegando ao Apocalipse. Nós precisamos entender uma coisa, que as epístolas paulinas em nosso atual Novo Testamento, elas estão de acordo com as dimensões. Elas começam com Romanos e terminam com Filemão, que é a menor de todas, exceto as duas epístolas pastorais, a primeira e segunda, excetua somente apenas as epístolas pastorais, que são 1 e 2 Timóteo e Tito. E elas interrompem esse arranjo aí, que eu não sei quem foi que fez, mas nós vamos considerar, neste nosso estudo, as epístolas de Paulo na ordem cronológica em que foram escritas. Isso para mim é importante, tá? Até onde isso puder ser determinado com certeza razoável. Bem, eu gostaria até de poder ver com mais exatidão cronológica, etc., mas temos estamos seguindo inclusive o nosso livro, o texto. Então vamos lá. Nós vamos começar com a primeira epístola. A primeira epístola que Paulo escreveu foi a epístola aos Gálatas. Então, vamos dar uma olhada na epístola aos Gálatas, nessa primeira vista, tá? Então, Paulo, nesta epístola, ele escreve contra os judaizantes. Então, vejamos qual foi o propósito desta epístola. Ele defendeu o evangelho e sua pessoa para fundamentar os Gálatas numa liberdade cristã que evita o legalismo. Era um dos grandes problemas da igreja primitiva e, quem sabe, hoje este problema perdura. Então, precisamos dar uma analisada nisto. Mas vamos ver o panorama lá na Galácia. O Evangelho, vamos comentar aqui rapidamente. Quando o Evangelho se espalhou pelo Império Romano e muitos não-judeus começaram a aceitar a Jesus como Salvador, logo surgiram discussões sobre a necessidade de que os não-judeus seguirem as leis dos judeus, especialmente a lei que mandava que todo homem fosse circuncidado. Aí, novamente, nós temos que dar uma analisada em Atos capítulo 15, onde nós já vimos anteriormente, o Concílio de Jerusalém. Deem uma olhada, leiam de novo, analisem e tirem suas conclusões. É muito importante isso, tá bom? Essa mesma discussão que nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 15, ela apareceu nas igrejas que Paulo havia fundado na província romana da Galácia. Desculpe, eu falei Galácia. Galícia é na Espanha. Galícia ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Várias pessoas estavam dizendo àqueles cristãos que, para poderem ser aceitas por Deus, essas pessoas precisavam observar a lei de Moisés, ou seja, ser iguaizinhos aos judeus. A carta de Paulo aos Gálatas é uma resposta que ele dá a essa falsa doutrina. Com argumentos fortes e palavras chocantes, Paulo denuncia esse outro evangelho, ele fala do que é um outro evangelho que está sendo anunciado, a ponto de dizer que se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, que seja considerado anátema. Então ele procura trazer de volta a fé verdadeira àqueles que estão se desviando do caminho certo. Porque o legalismo tem essa peculiaridade. Ele é muito sutil e vem dizendo, você tem que fazer isso para você ter o agrado de Deus, para você ter a aprovação de Deus, você tem que fazer isso, senão Deus não te abençoa. Então, é o mesmo princípio, a mesma coisa que Paulo vivia nesta época. Então, ele fala da sua própria experiência cristã e defende a sua autoridade como apóstolo.
Ainda vendo aqui o livro de Gálatas, ele também mostra como numa reunião dos líderes cristãos em Jerusalém, ele tinha recebido a aprovação deles para continuar a anunciar a mensagem de que a salvação depende somente da fé e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer. Em defesa da sua posição, Paulo cita o Antigo Testamento e fala da experiência de Abraão, o pai do povo escolhido. Ele mostra que Abraão foi aceito por Deus não por causa das suas obras, mas porque ele teve fé em Deus. A Bíblia diz que, ele até diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Na última parte da carta, Paulo fala da liberdade que tem as pessoas que creem em Cristo e como essa liberdade se torna realidade na vida cristã. Todos os cristãos de todos os tempos devem se lembrar sempre desta declaração do apóstolo Paulo. Eu gosto muito desta declaração que está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Fomos chamados à liberdade, para a liberdade Cristo nos chamou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Senhor Jesus, ele fala isto com uma veemência incrível. Os judaizantes, eles estavam ensinando que os cristãos tinham a responsabilidade de guardar a lei mosaica, a frequência à sinagoga, a oferta de holocausto, a observação dos rituais e alimentos proibidos e a circuncisão. A carta, ela tem um tom severo. Eu estou aqui fazendo dando os dados importantes. O erro dos Gálatas, o erro de querer voltar à lei, era extremamente perigoso. Qualquer retorno à lei, ou melhor dizendo, uma atitude legalista, ela é extremamente perigosa. O tom do livro também é de polêmica, destaca-se nele a indignação por causa de um princípio espiritual em causa. Esta foi a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Então aí temos aqui o esquema do conteúdo. Vou tentar ver com vocês isto aqui rapidamente, esse esquema do conteúdo. A introdução, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Paulo agora vai falar do verdadeiro evangelho, a missão e a mensagem de Paulo, a defesa do verdadeiro evangelho, voltando aqui rapidamente, a missão e a mensagem de Paulo, capítulo 1, versículo 11 ao capítulo 2, versículo 21. A defesa do evangelho, capítulo 3, de 1 até o capítulo 4, versículo 31. O evangelho e a vida cristã, capítulo 5 de Atos, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 10. E as palavras finais de bênção. Agora, esta carta eu acho ela muito propícia, ela foi muito importante, tá? E nós devemos estar lendo, estar analisando e comparando com o que nós vemos hoje a nível de cristianismo, a nível de legalismo. Nós vemos isso de vez em quando. Por incrível que pareça, em pleno século 21 séculos de cristianismo, e nós ainda encontramos isto. Eu fico por aqui, desejando que Deus possa continuar abençoando vocês, uma boa leitura e com relação às perguntas e respostas, espero que seja uma bênção também nesse trabalho maravilhoso que vocês estarão fazendo em conjunto. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.